capítulo de número 2 e o versículo 1 ao 4. Eu quero louvar a Deus e tributar a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, porque somente Ele é merecedor de tal. Quero louvar a Deus pelo departamento da família, pelo nosso irmão Júnior Cordeiro, que nos lançou o convite. Eu gosto de pregar a palavra de Deus, irmãos, e não gosto de falar não quando surge uma oportunidade. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão e assim a todo o corpo de obreiro aqui da congregação Maranata. Amém? João capítulo 2, versículo 1 até o 4, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu convido a igreja a repetir comigo: ainda não é chegada a minha hora. Podeis assentar, louvando a Deus. Como os irmãos sabem, prometo ser bem breve, mas eu quero aqui ser objetivo na entrega da palavra de Deus, e toda a atenção nesse momento agora é pouca. Eu convido aos meus irmãos para junto nós viajarmos na Santa Escritura do nosso Deus. E culto de departamento da família é um culto como os outros, abençoado pelo nosso Senhor. Disse isso há alguns dias e volto a repetir: todos os departamentos dentro de uma congregação são muito importantes, mas existem dois departamentos em que, no meu ponto de vista, não tem como a gente não enfatizar ele, que é o departamento da família e o departamento de missões. Primeiro porque a família, ela foi a primeira instituição divina criada por Deus. Lá no Jardim do Éden, lá no Gênesis, o Senhor vai criar a família quando Ele fala para Adão: não é bom que o homem viva só. Então deixará o homem a sua família e formará a família. Então a partir daí o nosso Senhor, nosso Deus, está criando a família. Veja que a família é muito mais antiga do que a própria igreja. A igreja já estava criada no pensamento de Deus, mas só nos evangelhos nós percebemos as primeiras citações da igreja, quando Jesus diz: pois tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a família, ela foi criada primeiro do que a igreja. Ela veio do coração do nosso Deus. E o segundo departamento de missões, porque a missão é um mandamento de Deus para todos nós. Não é um mandamento de Deus só para os pregadores ou para o dirigente da congregação, não. Mas é um mandamento que Deus entregou para todos, dos pequenos aos maiores. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um dia um certo irmão me chamou e disse: irmão John, eu não tenho um chamado para pregar. Eu disse para ele: você sabe ler? Sei. Você sabe falar? Sei. Então você tem um chamado para pregar. É que muitos, eles acabam se limitando e ser apenas um pregador de púlpito, de festa ou de congresso. Mas se você chegar para o seu irmão e dizer: Jesus é bom e Jesus te ama, você já está pregando o evangelho. Se você chegar para o seu vizinho e dizer: Jesus é a salvação para a tua casa, você já é um pregador do evangelho. Quantos crê nesta palavra? É uma comissão para todos nós.
e o culto da família e o de missões. São os cultos, essa é a verdade, onde menos há interesse da massa da igreja, não generalizando, dizendo que todos nós não gostamos de ir ao culto de família ou de missão, não. Mas a gente percebe, se isso não é de agora, de muito tempo, que não é um culto que atrai muitas pessoas, uma massa como um congresso ou uma festa de jovens, assim, que, sabe, não consegue. Não é porque ela não tem capacidade, é porque o inimigo trabalha pesado em cima desses dois departamentos. Porque a família, ela agrega toda a igreja. Se a família vai bem, toda a igreja vai bem. Porque dentro da família está o departamento das crianças, está o departamento dos senhores, está o ministério da congregação, está o departamento das irmãs. Veja só, a família, ela agrega todos os departamentos. E a missão, porque é aquilo que Deus comissionou a todos nós. O meu ponto de vista são esses dois departamentos muito importantes dentro da igreja. E eu tenho uma palavra para os meus irmãos nessa noite. Queria confessar algo aqui, que não era para mim estar aqui hoje, irmão Júnior. Não gosto de falar isso aí, mas agora eu vou falar. Tinha um compromisso lá na Rosa de Saron, mas fiquei entre dois pensamentos. Eu vou para a Rosa ou fico lá na congregação? Aí eu lembrei daquela passagem que o Senhor diz, permanecei no lugar em que foste chamado. Não, vou ficar na congregação. Talvez Deus tenha uma palavra para alguém nessa noite e aprove a Deus que nós chegamos aqui. Louvado seja o nome dEle. O texto qual nós lemos é um texto bem conhecido de toda a igreja. É aquele milagre onde Jesus vai pegar a água e transformar em vinho. Todo crente, todo descrente conhece esta passagem bíblica. Jesus chega num casamento e ali ele vai operar este milagre. E esse texto bíblico, ele traz muitos ensinamentos para a minha e para a sua vida, acerca da transformação, acerca do vinho, do ritual do casamento judaico, daquelas talhas cheias de pedra. Mas eu confesso a vocês que o meu objetivo essa noite não é me prender muito nisso, mas ser bem claro acerca do casamento. Quando a gente vai procurar alguma passagem que fala de casamento na Bíblia, são poucas passagens que se encontram. Algumas em Gênesis, a gente fala do casamento entre as 10 virgens, entre a igreja e o noivo, e a gente fala desse casamento que apenas João registrou. Essa passagem está apenas no livro de João. E o interessante, irmão, que Jesus, ele escolhe um casamento para dar início ao seu ministério de operar milagres, sinais e maravilhas aqui na face da terra. Quando Jesus vem para a terra, ele primeiro é batizado nas águas. Quando ele é batizado nas águas, o Espírito Santo pousa sobre ele como uma pomba. E quando Jesus sai de lá, depois de ser tentado, de passar por todo aquele processo, então ele vai dar início ao seu ministério como o Filho de Deus, que vinha para a terra para curar os feridos, dar vista aos cegos, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E o cenário que Jesus escolhe para iniciar esse seu ministério é justamente um casamento. Então lá vai mais um destaque ao casamento e à família. Jesus escolhe um casamento, uma festa de casamento, para ali iniciar o seu ministério. Ali ele escolhe aquele casamento para manifestar a sua glória. O casamento é um vínculo entre duas partes, uma aliança entre alguém e alguém, um homem e uma mulher, entre duas partes fecham uma aliança, um casório. E o Senhor vai escolher esta ocasião
Louvado seja o nome dele para operar um milagre da transformação. Eu creio que Deus vai falar nos nossos corações nesta noite. E o que me chama a atenção é que no começo da leitura, João começa escrevendo, e no terceiro dia. Isso me chamou a atenção porque ele não data uma ordem cronológica. E no primeiro dia Jesus fez isso, e no segundo dia Jesus fez outra coisa, e ao terceiro dia Jesus foi para um casamento. Não, João já começa o texto dizendo, e ao terceiro dia foi Jesus convidado para um casamento. Eu deixo essa pergunta para a igreja, por que ao terceiro dia? O primeiro milagre de Jesus não foi realizado em Jerusalém, não, mas foi nas redondezas, circunvizinhança, em Caná da Galileia, local ali dos gentios, um local obscuro, zona pobre, tá, irmãos? Não foi na grande cidade de Jerusalém, não foi lá que o Messias iniciou o seu ministério operando o milagre. Ele foi lá nas redondezas de Jerusalém, procurou Caná da Galileia, um vilarejo ao redor da Judéia, lugar pobre, bem carente, uma festa humilde, irmão. Essa festa era uma festa humilde, e o Senhor escolhe esta ocasião para operar o seu milagre, e isso muito me alegra, porque às vezes o poder público, ele não chega em lugares assim. Às vezes tem até pregadores que já não pregam mais em igrejas pequenas. Muitas das vezes é difícil um médico chegar na casa de um pobre para atender ele, mas Jesus vai onde o homem não quer ir, onde o médico não quer ir, onde muitos pregadores não querem ir. Jesus vai até o lugar mais pobre em busca dos seus. Ele vai. Jesus não faz acepção de lugar, Jean, não. É uma festa grande ali e uma festa pequena aqui. Pois se fosse Jesus, ele sempre ia escolher o lugar pequeno. Jesus sempre ia escolher o último lugar. Por quê, irmão Joe? Porque no reino do céu, tudo é de cabeça para baixo. O pequeno é o maior sempre será o menor. Quanto mais eu subo, é aí que mais eu desço. Tem gente que está subindo de posição e acha que ele pode. No reino de céu, quanto mais tu sobe, é aí que você desce. Quanto mais eu cresço, é aí que eu desapareço. No reino do céu é tudo de cabeça para baixo. É uma pirâmide de cabeça para baixo. Quer ser o maior no reino do céu, começa sendo o menor na terra. É de joelho, aleluia. E assim era Jesus. Ele escolheu aquele lugar humilde. É ali, Pai, que eu vou iniciar o meu ministério, naquele casamento humilde ali. E eu já começo fazendo uma afirmação para a tua vida. Feliz é o casamento em que Jesus é convidado a estar lá. Feliz é o casamento em que Jesus é convidado para estar junto. Sabe por quê? Muitos casamentos estão se destruindo aí fora, e às vezes até dentro da própria igreja, porque há muito tempo Jesus já não está mais neste casamento. Há muito tempo Jesus não é convidado a estar no casamento, mas nós que estamos de pé, vamos cuidar para todo dia ter Jesus no nosso casamento. Feliz é você, meu irmão,
Feliz é você, minha irmã, que convida Jesus para estar presente no seu casamento, porque Ele é o alicerce, Ele é a rocha inabalável. Se Jesus estiver dentro do casamento, ainda que se levante as adversidades, o casamento não acaba, porque quem é o alicerce é Jesus de Nazaré, é aquele que Isaías disse: operando Ele, quem impedirá? Ninguém impede a operação dele. Aleluia! Feliz é o matrimônio em que Jesus está presente. E no decorrer do casamento, surge ali a primeira necessidade. O interessante, irmã Lúcia, que eles nem estavam tanto tempo casados e já surgiu a primeira necessidade. Olha, acabou o vinho da festa. Maria chega para Jesus e diz: acabou o vinho, e agora? O povo vai entristecer. Já não tinha muita coisa e agora acabou. E a festa judaica de casamento, por incrível que pareça, durava quase 7 dias. E acabou o vinho. A primeira necessidade que surgiu aí. Isso para mostrar para mim, para você, que o casamento sempre vai haver necessidade. Se aquele estava casado novo, já surgiu necessidade, imagine aquele que tem 20, 10, 30 anos de casado. Imagine as lutas, trancos e barrancos que já passaram, mas passaram e continuam firme, porque Jesus está no casamento. Quantos crê nesta palavra? Se ainda estamos de pé hoje, é porque Jesus nos sustenta. E acaba o vinho, surge a primeira necessidade. João capítulo 2, no versículo 3. E o Senhor fala ali uma frase emblemática, quando a sua mãe, Maria, pergunta: o que vamos fazer agora? Acabou o vinho. Ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. A hora do Senhor ainda não estava chegado. Não era o momento de Ele manifestar, mas chegaria a hora que o nosso Senhor ia manifestar a sua glória e manifestar aquilo que Ele veio fazer na terra por mim e por você. Quando Ele manda os empregados pegarem aqueles baldes feitos de pedras, que estavam cheios d'água, e Ele ali pega e transforma aquela água em vinho, Ele dá início ao seu ministério terreno de operar milagre. Veja só, Ele pega a água, estava ali aquelas talhas, aquelas pedras cheias de água, e Ele transforma aquela água em vinho. Algo impossível aos olhares humanos, mas é aí que entra o sobrenatural do nosso Senhor Jesus. Ele transforma qualquer situação, porque Ele é Deus. Talvez nessa noite você precisa de uma transformação. Ele é capaz de fazer essa transformação. Talvez você esteja orando por alguém que precisa ser transformado. Jesus transforma a tristeza em alegria. Quando acaba o vinho naquela festa, o povo queria ficar triste. Esse vinho não era alcoólico, mas era o bom vinho. Era apenas o suco de uva, não era fermentado. Quando acaba e o povo vai se entristecer, o Senhor transforma aquela tristeza em alegria. O Senhor transforma o choro em sorriso. Aonde há dor, o Senhor transforma em alívio. Você entendeu que Jesus, Ele transforma? Por mais que pareça impossível a situação, Jesus tem poder para transformar. Quantos crê nesta palavra? Eu não sei qual é a transformação que tu tem pedido para Deus. Eu só sei que Ele tem poder para transformar o mais vil pecador em filho. Ele tem poder, Ele tem poder, aleluia.
Eu sinto a presença de Deus no meio do seu povo. Por mais impossível que pareça a situação, ainda que o homem diga que não tem jeito, que não vai ter cura, que não vai ter mudança. Tem um ditado no mundo que diz, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Com Jesus endireita, porque Ele é Filho de Deus e tem poder para transformar. Aleluia. Já vou finalizando a mensagem. No casamento, o Senhor Jesus, Ele vai transformar a água em vinho. E quando Ele vai em João, capítulo 19, versículo 34, Jesus está pregado na cruz, já para finalizar a mensagem, e os soldados romanos furam Jesus, só lembrando que o Senhor Jesus, Ele trata o vinho como o seu sangue. Esse é o sangue do Novo Testamento. Sabe aquele vinho que nós tomamos toda a Santa Ceia, simbolizando o sangue de Jesus? E lá no casamento, o Senhor vai transformar aquela água em vinho. E quando Ele está pregado na cruz, os soldados furam o seu lado, começa a sair sangue, mas imediatamente aquele sangue começa a se transformar em água. Aquele vinho vai se transformando em água. Veja que no casamento Ele transforma a água em vinho, e na cruz Ele transforma o vinho em água. Mas Ele diz: nós vamos beber desta vide naquele grande dia. Quando é que o Senhor se manifestou? Quando eu li ao terceiro dia, eu estava lendo em casa e olhei nos comentários bíblicos, Senhor, porque João iniciou dizendo ao terceiro dia. Eu olhava no comentário, eu ia no Google, não achava nada. Eu fui para o Google dos céus, fui para os pés do Senhor. Senhor, me revele, porque é o terceiro dia, porque João disse é o terceiro dia. Quando eu fazia essa pergunta, o Espírito Santo bradou dentro da minha cabeça, dizendo: no terceiro dia é dia de ressuscitar sonho, no terceiro dia é dia de restituição. Talvez família que estava quebrada, família que estava enfermo, no terceiro dia é dia de restituição. Ele tem poder para restituir. Aí Ele manifesta. Ele fala para Maria: ainda não chegada a minha hora. Lá na cruz do Calvário chegou a hora de Jesus de Nazaré. E Ele chega na cruz do Calvário, transforma o sangue, o vinho em água, e no terceiro dia Ele ressuscita, dando a nós a nova aliança. Hoje eu e você somos participantes de um novo banquete, de um novo vinho e de uma nova aliança. Mas, irmão John, ainda está faltando uma coisa. O que? O casamento. Você saiu do casamento? Não. Nós vamos participar do casamento o dia em que a trombeta soar. Eu e você vamos ao encontro do noivo, e lá na glória, vamos participar do vinho do Senhor Jesus. É lá na glória que vai haver o casamento da igreja com o seu noivo. Quantos crê nesta palavra? Eu convido meus irmãos a ficarem de pé, e eu vou fazer uma oração por nossas vidas. Vamos, aquele que puder ficar de pé, vamos louvar o Senhor e vamos já orar. Louve ao Senhor assim. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do